Caso clínico 8, eu tenho um homem de 71 anos que vem para consulta pré-operatória de colecistectomia. O paciente é sintomático, sobe um lance de escada para chegar no seu apartamento, de boa. Hipertenso, diabético, dislipidêmico e FA paroxística. Está usando varfarina, último NR de 2.3, metoprolol, amlodipino, glifage e simvastatina. É o que usa, basicamente. Frequência cardíaca tá de boa, PA 126/80, exame físico ok, eletro agora, ritmo sinusal, tudo direitinho, laboratório nada demais. Como é que eu vou avaliar esse caso de forma sistematizada? O IEBA, né, que a gente já viu várias vezes. Então, de isquemia, precisa investigar isquemia para esse paciente? Vamos ver. É uma cirurgia de urgência ou emergência? Não, não é, né? Colestectomia, tá de boa. Tem doença cardiovascular grave? Não, não tem. Doença cardiovascular grave. FA pode ser? Pode. Se ele tivesse em FA agora e com FA com frequência acima de 120, aí nesse caso, suspende a cirurgia, vamos controlar essa FA. Não, controlou depois de uma semana. Pronto, agora vamos seguir o resto do fluxograma. Se não, vou ter que estratificar o risco cardiovascular do paciente. Aí lembrando que se for baixo risco, eu não vou pedir prova funcional. Se for de risco moderado a alto e o paciente vai para uma cirurgia vascular arterial, não é o caso, eu peço. Ou se for para uma cirurgia de risco intermediário e tiver baixa capacidade funcional, eu peço. Esse paciente já de cara já está excluído, porque ele não tem baixa capacidade funcional. Sobe escada para chegar em casa tal, e não sente nada. Então já não tem indicação. Mas só para a gente praticar, né? Qual o risco de complicação desse paciente, né? Tem coronariopatia? Não tem. Tem insuficiência cardíaca? Não tem. Tem AVC? Não tem. Está usando varfarina prevenção primária de FA. Tem diabetes insulina independente? Não tem. Tem diabetes, mas controla com metformina. Creatinina acima de 2, não. E só vai ganhar cirurgia intraperitoneal, 1 ponto, né? Então, paciente de baixo risco, a princípio, tá aqui. Então, não tem indicação de fazer prova para isquemia, né? Em relação às outras medicações, né? Estatina, beta-block, já usa, mantém. Também, em relação a isso, é bem tranquilo. A grande dúvida aqui do caso é o que fazer em relação ao anticoagulante, né? O paciente usava farina e tal. Nesse caso, o que é que eu vou fazer com o anticoagulante? Eu tenho que fazer terapia ponto com heparina, como é que é? E só lembrando, né, que a gente teve já o Bridge Trial, né, que avaliou mais de 1.800 pacientes, pré-op, e o paciente usava varfarina, né, por causa do FA, e aí foi testado ponto com heparina de baixo peso ou placebo. A gente já mostrou, não teve diferença aqui em relação ao evento trombembólico, e os pacientes que fizeram ponto com heparina sangraram mais, como era esperado, né. Quais os grupos que o trial não colocou? Só lembrando, paciente com CHADES, né? Nem CHADES baixo, é CHADES muito alto, de 5 ou 6. Ou pacientes que tinham evento embólico recente nos últimos 3 meses, válvula mecânica, nada disso é o caso do paciente, né? Então, eu consideraria nessas situações, né? Paciente com aquelas situações ali. Quanto é o CHADES desse paciente, né? Então, a gente botou aqui, se a gente for ver, o CHADES, né? Só ganharia se for 75 anos ou mais, não ganha. Hipertensão ganha 1 ponto. Diabetes ganha 1 ponto. Não tem história de congestive heart failure, né? De C. Não tem história de stroke. Então ganha 2 pontos. Ou seja, muito longe de 5 ou 6. Então, resumindo, esse paciente não tem indicação de ponto com heparina. Então, as recomendações não fazer ponto com heparina. Vou suspender a varfarina 5 dias antes do procedimento. Vou ficar esperando o NR cair. Quando o NR cair abaixo de 1,5, já dá para operar o paciente. Aí, digamos, suspendi, fiquei esperando, segunda-feira estava 2,1, na quarta-feira o INR estava de 1,4. Vai operar uma colestectomia. Pronto, seu Mário, vamos poder operar o senhor amanhã, ou sexta-feira, venha para o hospital. Pronto, aí interna o paciente. Quando o paciente estiver internado no hospital, ele pode usar heparina profilática, né? Na hora que o NR estiver baixo, normal, como se fosse um paciente qualquer. No pós-op, você vai voltar a heparina profilática também, mais uma vez, como se fosse um paciente qualquer. E 12, 24 horas depois da cirurgia, né? Sempre falar com o cirurgião, você volta a varfarina. Eduardo, mas assim que eu voltar a varfarina, ela não vai atingir NR terapêutico em 1 dia. Não vai demorar alguns dias. Tem bronca, eu tenho que deixar a heparina plena nesse meio do caminho? Não, do mesmo jeito que você não deixou a heparina plena antes da cirurgia, você não precisa deixar pós-cirurgia, né? Então, o paciente, mais uma vez, prevenção primária, nunca teve AVC, evento embólico na vida. A chance desse paciente ter um AVC, evento embólico, nos próximos 2, 3, 4 dias, enquanto o INR não fica terapêutico, é mínimo. Então, segue o jogo. Então, nesse caso, eu poderia concluir com o paciente de baixo risco cardiovascular perioperatório, sem necessidade de exames adicionais, como prova de isquemia, coisa do tipo. Recomenda-se suspender a varfarina 5 dias antes da cirurgia proposta. O procedimento pode ser realizado quando o INR for abaixo de 1,5. Fazer profilaxia farmacológica no pré e no pós-op, como se fosse um paciente normal. Retornar varfarina 12 a 24 horas após a cirurgia, caso não haja contraindicação. O paciente sangrou absurdo, não sei, não. Aí vai ter que esperar mais tempo, né? Esse seria o resumo da ópera.